A sociedade brasileira está doente? É uma boa pergunta. Ela é ou ela está? Né, eu acho que o verbo aí faz toda a diferença, Tá. porque quando a gente teve, eu vou falar gente porque é o mundo, né? O nazismo na Alemanha, né? A gente ainda tem o nazismo na Alemanha, mas a gente teve o Holocausto. Se perguntou muito se a sociedade alemã era doente ou se estava doente, né? E o Freud foi uma das pessoas. O Freud antes na guerra de entre 14 e 39, ele se perguntava o que estava acontecendo com o mundo, né? E a hipótese da psicanálise, ela não é muito otimista, mas ela tem saída, vamos dizer assim. O homem, a gente é racista, a gente é preconceituoso, a gente é classista, a gente tem essa tendência de se medir com o outro, é uma coisa estrutural. Só que a gente faz um pacto social, onde a gente descobre que, nossa, não é que dá para viver muito melhor se a gente considerar os outros como iguais, a vida não fica muito melhor. Então a gente vai percebendo que aquilo que a gente tem, na verdade a gente tem medo do outro. Então a gente vai criando, é porque ele é isso, porque ele é aquilo, para se defender do outro. E na hora que você começa a perceber que você pode se aproximando e que pode ser muito bom, o pacto social se institui, a gente inibe, exatamente como você estava falando, né, Adriana? Você vai, olha, não pode pegar coisa do amiguinho, não pode morder, não pode, desde pequenininho, você vai criando essa inibição, e aí a criança e os adultos vão aprendendo que vale muito mais a pena ceder o brinquedo e brincar junto do que ficar sozinho num canto sem ninguém. Então, esse trabalho vai sendo feito e a gente vai inibindo. Então, o que acontece, por exemplo, na Alemanha, que eu acho que a gente tem que fazer um paralelo, em alguns momentos históricos de muito sofrimento, ou de desesperança, ou de crise econômica, alguns grupos se beneficiam disso, fazem uso daquela raiva, daquela decepção e manipulam isso, criam uma liderança onde criam um inimigo comum. Né? Então, é o negro, é a mulher, é o pobre, é o petista, vamos criar a esquerda, o todo judeu. mundo não, todo mundo é esquerda agora, né? Todo mundo é esquerda, sim, né? Sim. Não, a TV Globo é um agente do comunismo Nossa, internacional. e as revistas todos os jornais, enfim, cria esse inimigo comum, aí se junta esse grupo, nós contra a Rapa, sobe no poder, prometendo de novo uma grande, né, mágica que não existe. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar que também o lulismo, quando torna o Lula um mito e as coisas não se saem, porque não tem mito, não se saem de maneira idealizada, quando ele cai, vem essa desesperança total. E é nesse espaço que entra, outro mito. Então, a gente não pode ter mito. Tá. Nem lulista, Claro. não pode ter mito, porque quando os mitos caem, aparecem os monstros. Né? Tá. Então, o brasileiro está doente, assim como os alemães estavam doentes, assim como muitos povos passam por esses momentos. Mas eu não acho que ele seja doente, eu acho que é um povo maravilhoso, é um povo cheio de qualidades, como todos os povos são. Né? É um povo muito legal. Mas a gente ficou um diga. tempo assim, achando que nós éramos o país dos cordiais. Isso. Que éramos. Como o Brasil gosta de festa, o brasileiro gosta de abraçar, Acolhedor. de beijar, acolhedor. E eu acho que se teve uma coisa que podemos dizer boa em tudo isso que a gente viveu, de 3 anos para cá, mais fortemente, foi que caiu esse mito da cordialidade. Né? As pessoas se revelando o que elas sentem, o que elas são. Sabe o que é, Inês? Aí, quer dizer, eu concordo contigo que o Brasil passou a mostrar a sua cara com mais clareza. Mas é que, na verdade, existe uma incompreensão em relação, pelo menos ao que pensou o Sérgio Buarque de Holanda, ao falar do homem cordial. O homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda é o homem que pensa com o coração, é o homem racional, não é o homem cordato, não é o homem submisso, subserviente. Sim. Porque se a gente pensar na nossa geração, o que nós já vimos de movimentação social no Brasil, poucos países fizeram. Sim. Da campanha das diretas para cá. 1 milhão de pessoas na rua para isso, 1 milhão de pessoas na rua para aquilo. Né? Não tem esta coisa só da festa. Eu estou te falando isso pelo seguinte, porque nas manifestações de 2013, lembre-se, foi durante a Copa das Confederações aqui no Brasil. Sim. E estava a imprensa do mundo inteiro aqui. O que eu dei entrevistas para jornalistas do mundo inteiro, só não falava de futebol. Eles queriam entender que raio de país é esse. Mas vocês não são o país do futebol, por que vocês estão reagindo contra, estão exigindo padrão FIFA nas escolas?
Cadê o brasileiro bonzinho, carnavalesco? Não tem. Não é nem o muito. carnaval, mas é carnavalesco no sentido da alienação. Isso. O carnaval está super implicado. Isso, O carnaval está falando de nasceu como movimento feminismo, político. está falando de racismo. O carnaval, por exemplo, em São Paulo, eu acho que é um dos únicos momentos que você vê pobres, ricos, Sim. classe média, tudo junto, porque a gente não tem praia, né? No Sim. Rio você tem praia. Aliás, eu fiquei olhando, fui no metrô no domingo, esqueci que tinha bloquinho e tal. Fui lá para a Paulista, quando eu vi aquele monte de gente na rua, eu falei, poderia ser carnaval todo final de semana, né? No sentido da A ocupação do espaço ocupação do público. espaço público. Isso. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.